Oi, eu sou a Vanessa dos canais Diva Crochetaria e na aula de hoje vamos aprender a fazer esse chaveirinho de mini Totoro. Você pode usar como pelúcia, decoração. É uma peça bem pequena, fácil e bem rápido da gente estar fazendo. O tamanho dele aqui da pontinha das orelhas até aqui a parte de baixo é em torno de 7 centímetros, depende muito aí da sua tensão de ponto e o material que você vai utilizar para produzir essa peça também. E agora eu vou mostrar para vocês quais os materiais que vamos utilizar para produzir essa peça. Como cor predominante da peça, eu vou usar esse cinza aqui. A numeração dele é 8013 e é a cor glacial. Você pode usar aí outro tom de cinza, pode ficar a critério seu. Mas o que eu vou utilizar é esse aqui. E também vou utilizar o branco, que é a cor 8001. Então, de cores são essas. Vou usar também um pouquinho de fibra para colocar dentro do nosso amigurumi. Vou usar a agulha 2,5 milímetros, estou usando a soft. Uma agulha, pode ser de tapeceiro, de costura, a agulha que você utiliza aí para fazer a costura dos seus trabalhos. E também vou estar utilizando um par de olhinhos para amigurumi, numeração 6. Esse aqui não tem travas, pois eu vou queimar a ponta, mas você pode usar olhinhos de numeração 6, olhinhos com travas. Então, basicamente, esses aqui são os materiais para a gente produzir a peça. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí o que é que você está achando da aula. E se você fizer essa peça, me marque nas redes sociais. Eu tenho certeza que eu vou amar ver o resultado do seu trabalho. Se você quiser me acompanhar, pode ficar à vontade. Todas as minhas redes sociais é Diva Crochetaria e pode ter certeza que eu vou amar ter a tua companhia por lá. Agora, sem mais delongas, bora para a aula? Eu vou começar a minha peça com fio cinza e vou começar aqui fazendo um círculo mágico ou anel mágico com 6 pontos baixos. Vou também estar deixando aí na tela para vocês, cada voltinha, a quantidade de pontos que vai ficando, para te ajudar aí, para te auxiliar na contagem de pontos e para você não se perder. Fiz aqui já 6. Agora eu puxo aqui meu fio totalmente para fechar esse círculo. Eu não mostrei para vocês que a gente vai utilizar aqui o marcador de pontos, pois muita gente não tem marcador de pontos, mas se você tiver, pode utilizar. Então, essa aqui foi a nossa volta de número 1 e ficamos com 6 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar a nossa volta de número 2, fazendo 6 aumentos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e no mesmo ponto faço mais um ponto baixo junto. Então, aqui já foi meu primeiro aumento. Vou utilizar aqui meu próprio fio que estou utilizando aqui na peça para fazer a marcação da minha volta. Então, vou seguir aqui fazendo 6 aumentos seguidos. Fiz aqui 6 aumentos, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, na volta de número 3, vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto eu faço um aumento. Então, vou fazer a repetição de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Finalizei aqui a minha volta de número 3, fiz um ponto baixo e um aumento por 6 vezes e fiquei com 18 pontos baixos. Na volta de número 4, vou fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer essa repetição de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Finalizei a minha volta de número 4 e fiquei com 24 pontos baixos. Vou trabalhar a minha última volta de aumentos, que é a volta de número 5. E vou fazer 1, 2, 3 e um aumento. Então, vou fazer aqui a repetição de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Já finalizei aqui a minha volta de número 5 e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, esses mesmos 30 pontos baixos que temos aqui, vamos fazer por mais 10 voltas.
Então, vai ser 10 voltas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Então, vou fazer aqui as minhas 10 voltas e eu já retorno para a gente ver como que tá ficando a peça. Já finalizei aqui as minhas 10 voltas. Eu fiz aqui da volta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu fiz da volta de número 6 até a volta de número 15, ponto sobre ponto. Olha só como que tá ficando a peça, vai ficar assim, compridinha mesmo. Agora, para a gente dar continuidade, vamos começar a fazer as diminuições. Então, eu já venho aqui na volta de número 16 e começo fazendo 1, 2, 3 e uma diminuição. Então, vou fazer essa repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Finalizei aqui a minha volta 16 e fiquei com 24 pontos baixos. À medida que a gente foi aumentando o tamanho da peça, fechando também, você vai colocando fibra para deixar sua peça bem uniforme e bem fofinha. Então, depois de fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, eu vou trabalhar a volta de número 17 e vou começar fazendo 1, 2 e uma diminuição. Então, vou repetir aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Finalizei a minha volta 17 e fiquei aqui com 18 pontos baixos. A partir daqui, já vou colocar um pouquinho de fibra para dar continuidade. Na volta 18, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer essa repetição de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Finalizada a volta de número 18 e fiquei com 12 pontos baixos. Agora, eu vou para a minha última volta de diminuições, que é a volta de número 19. Então, vou fazer 6 diminuições seguidas. Já finalizei aqui a minha volta e já cortei o fio. Agora, eu vou fazer aqui a finalização com o anel mágico invertido e já vou esconder o meu fio. Então, aqui vou fazer meu anel mágico invertido, eu creio que vocês já sabem como faz. Quem não sabe como faz o anel mágico invertido, é só você pegar essas alcinhas aqui de fora do ponto e ir passando a agulha somente na alcinha de fora, olha só. Passa por dentro aqui da alcinha de fora e vai pegando até chegar no finalzinho. Depois de chegar no final, você puxa tudo que vai fechar e vai ficar bem bonito e um acabamento bem legal na sua peça. Olha só como que ficou aqui o corpinho do Totoro. Agora a gente vai produzir os bracinhos e as orelhinhas aqui também. Vou começar pelos bracinhos e com o mesmo fio que eu produzi o corpinho, eu vou produzir os bracinhos também. Vou começar fazendo um círculo mágico com 6 pontos baixos. Essa aqui vai ser a volta 1. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos, puxa aqui o fio para fechar o círculo totalmente. E agora, depois de fazer 6 pontos baixos na primeira volta, vou fazer mais 2 voltas de ponto sobre ponto com os mesmos 6 pontos baixos. Fiz aqui as 2 voltas de ponto sobre ponto, então ficou a do anel mágico, do círculo. Então, ficou a volta do círculo mágico e mais 2 voltas. Temos 3 voltas aqui de ponto sobre ponto. Depois, você vai dobrar a peça assim no meinho. Aí, você vai fazer 1, 2. Então, fiz aqui 2 pontos baixos para fechar a peça e já pode cortar o fio e deixar um fio longo para fazer a costura da peça. Então, esse aqui foi um bracinho e eu já tenho outro bracinho pronto aqui. Precisamos de 2. Vou deixar os bracinhos reservados e
para produzir as orelhinhas, também precisamos de duas. Eu já fiz uma aqui. Para fazer as orelhinhas, é a mesma receita do bracinho, porém com uma diferença. Você vai fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos e depois você faz 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, vai ficar 3 voltas. Depois de fazer as 2 voltas de ponto sobre ponto, no caso vai ficar 1, 2, 3 voltas, certo? Quando ser na quarta volta, você vai fazer somente uma diminuição. Pronto, fez uma diminuição e já pode finalizar a peça. Não fecha, você não vai dobrar, não vai dobrar a peça ao meio, vai somente fazer uma diminuição e corta o fio. Aí também você faz 2 iguais. A barriguinha é muito simples, vou deixar aqui a receita do ladinho aqui para vocês, a repetição. É uma repetição bem do comecinho aqui da peça que a gente fez. Então, eu fiz aqui, na volta 1, 6 pontos baixos no círculo mágico. Na volta 2, eu fiz 6 aumentos. Na volta 3, eu fiz um ponto baixo e um aumento. E na volta 4, eu fiz 2 pontos baixos e um aumento. Tô deixando aqui do ladinho para vocês a repetição que tem que fazer, a receitinha, bem super fácil, bem rapidinho também. E aqui na última volta, depois de fazer até a volta de número 4, eu vou contornar aqui com pontos baixíssimos. Então, eu venho pegando aqui e fazendo pontos baixíssimos por toda a minha peça. Contornei toda aqui a minha peça, fiz a barriguinha, contornei tudo aqui com pontos baixíssimos. E onde que eu vou posicionar a barriguinha? Vamos começar pela barriguinha, depois a gente acrescenta os braços e, por último, as orelhinhas. Para acrescentar a barriguinha, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar 1, 2, 3. Em cima da quarta volta é onde eu vou posicionar a barriguinha. É a quarta volta contando de baixo para cima, certo? Então, olhem bem direitinho aí. Aí depois, ou você cola, ou você faz a costura. O meu, eu vou colocar um pouquinho de cola e depois eu vou contornar aqui, fazendo a costura da peça. Onde vamos posicionar os bracinhos, tá? Tem que tomar cuidado na hora dos bracinhos, pois a única diferença dos bracinhos para as orelhinhas é que nas orelhinhas fizemos uma diminuição no final e não fechamos aqui a parte de cima. Então, os bracinhos estão fechados. Os bracinhos, basicamente, eu vou posicionar na altura onde termina a barriguinha. Então, a minha barriguinha terminou aqui, nessa linha. Então, vou trazer aqui para o lado e vou posicionar com o marcador de pontos. E vou posicionar aqui. O mesmo do outro lado também. Na mesma altura. Então, aqui foi onde eu posicionei os bracinhos e as orelhinhas. As orelhas eu vou posicionar aqui depois do nosso anel mágico invertido que terminamos. Vou contar do anel mágico invertido 1, 2. Então, entre a segunda e a terceira volta, eu vou posicionar a minha primeira orelhinha. Fiz aqui tanto de um lado quanto do outro. Vou fazer a costura aqui de toda a minha peça e eu já venho mostrar para vocês como que ficou. Finalizei aqui toda a costura da minha peça. Olha só, eu fiz um detalhe bem singelo aqui com um fio preto. Eu passei por uma alcinha, olha só. Ficou bem pequeno mesmo o detalhe, quase nada. Você também pode fazer com tinta de tecido que dá certo. Aqui eu também na barriguinha acrescentei 2V de ponta para baixo. Coloquei um pouquinho de blush. Fiz a costura dos bracinhos, olha só. E o rabinho que eu havia esquecido, né, de mostrar pra vocês. O rabinho, gente, como eu já havia deixado aí na tela pra vocês, o rabinho é a mesma receita dos bracinhos, tá bom? Então, o rabinho eu contei aqui na parte de trás, 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreira, eu posicionei aqui o rabinho. E
a costura das orelhas ficaram assim. E olha só a fofura que ficou. Esse aqui foi o resultado da nossa aula de hoje. Tem esse outro aqui, mais simples também, que é o primeiro que eu tinha feito de teste. E aí, conforme eu fui fazendo esse aqui, eu fui melhorando algumas coisas. Esse é o primeiro que eu tinha feito. Esse aqui ficou mais baixinho, mais gorduchinho, porque eu fiz uma volta a menos que esse aqui. Então, se você quer o seu mais baixinho, mais gorduchinho que nem esse, você só fazer uma volta a menos aqui nas carreiras retas. Ao invés de você fazer 10, você faz apenas 9. Esse aqui eu não acrescentei detalhe na barriguinha. E olha só a fofura que ficou. Ficou com pouquíssima diferença de tamanho. E esse aqui também eu acrescentei um pouco de fibra a mais. Então, essa questão da fibra também faz diferença. Mesmo que você faça esse padrãozinho aqui com uma volta a menos, mas se você acrescentar muita fibra, ele também vai crescer o tamanho. Se você vai pôr menos, ele vai ficar mais murchinho, vai ficar menorzinho, tá bom? O fio também que você utiliza influencia aí na hora de fazer a sua peça. Eu super amei o resultado. E aí, me conta o que você achou, me conta se você gostou da aula, se ficou com qualquer dúvida. Lembrando que todas as minhas redes sociais é Diva Crochetaria. E por lá você pode tirar suas dúvidas, deixando aqui nos comentários, eu também vou te responder. Mas se você quiser me acompanhar por lá, eu vou adorar ter a tua companhia. Eu sempre estou tirando dúvidas pelas minhas redes sociais, sempre tem conteúdo novo por lá para vocês, principalmente no TikTok. Então, se você não quiser perder nada, já me acompanha lá no TikTok para você ficar por dentro de tudo. E essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!